26 de maio, domingo. Espero que vocês tenham tido uma excelente semana. O meu nome é Leonel, para aqueles que não me conhecem. No vídeo de hoje, nós vamos estudar o gráfico do índice Bovespa, da Vale 3, Petri 4, que são papéis bastante pedidos, e na sequência eu vou ver três ativos do setor de seguros, a BB Seguridade, Caixa Seguridade e a Porto PSSA3, e nós vamos terminar com Itaúsa e Marfrig. Lembrando que esses últimos papéis aqui, né, os do setor de seguros e Itaúsa e Marfrig, são papéis que foram pedidos para a gente estudar. Não tem nenhum gráfico que eu destaque essa semana na carteira teórica do índice Bovespa. Eu olhei somente a carteira teórica do índice, fiz uma revisão de todos os mais de 80 ativos que estão lá, né, e nenhum papel me chamou a atenção, tá, pessoal, do ponto de vista gráfico. Tá? Vamos começar então pelo índice Bovespa. Olha aqui, o índice Bovespa no diário, gente. O que a gente observa? O índice Bovespa, se continuar caindo, na minha opinião, tem como suportes imediatos. Né? Vamos ver se o índice respeita esses suportes. Um deles, ali na faixa dos 123 mil, precisamente em 123.702 pontos, e o outro em 123.396 pontos. São esses fundos aqui, ó. Um deles lá de abril e o outro do final de abril, tá? Bom, se o índice continuar caindo mais um pouco, onde é que tem o próximo suporte? Na minha opinião, é em 123 mil pontos. Se a gente olhar aqui para a esquerda do gráfico, a gente tem um topo deixado lá em julho do ano passado, né? Esse topo rompido, quando foi rompido, e caso o índice voltasse a cair, como foi o que ocorreu, ele tende a encontrar suporte em topo rompido. Tá? Por isso que a gente identifica 123 mil também como um ponto de suporte. Tá? Média de 9 no gráfico diário do índice aponta para baixo, que é a média móvel mais rápida, né, do especulador. A média de 21 tende a inclinar para baixo. Observem que o índice caiu aí nos últimos 3 pregões, né? Sexta, na quinta e na quarta, mas o volume também já caiu. Nós não tivemos aumento de volume, ou seja, não temos uma. A gente pode deduzir que a força vendedora ela não é assim tão intensa, pelo menos neste momento, né? Se o índice repicar, né, gente? Como ele se afastou muito das médias, média de preço aqui embaixo, então ele pode repicar, tá? Ele pode fazer voltar até as suas médias, né? Se ele voltar até as médias, ele tem como resistência ali na média de 9 períodos, que está em 126 mil pontos, né? 126.980 pontos. Logo em cima tem a média de 21, que também é resistência do ponto de vista técnico, tá? 127.333, tá? Então, 126.980, 127.300, por ali são regiões de resistência. O que significa isso? Após o repique, se tocar lá, tende a cair de novo. Tá? O ideal é que o índice romper essas resistências, tá? Testasse fundo e armasse um pivô de alta para mostrar que ele vai reverter, né, essa baixa aqui, ou se a gente considerar desde dezembro do ano passado essa baixa aqui, né? O índice ele monta alguns pivôs, como foi aqui, ó, entre metade de abril, fins de abril, montou um pivô, fez aqui um zigue-zague para cima, mas já voltou a cair com força. Então ele interrompe essas subidas aqui, esses voos de galinha, né, no gráfico diário, tá? Subidinhas muito rápidas, né? Então a próxima resistência, né, a resistência principais são nas médias. No entanto, ele tem resistências aqui no meio do caminho, na faixa dos 125.600, é uma resistência imediata. Aqui também é uma resistência imediata do gráfico diário do Ibovespa em 124.259. Tá? Quando sobe, ele tende a tocar nessas regiões e também sentir a resistência e voltar a cair. Certo, pessoal? Quero ver com vocês o gráfico semanal do índice Ibovespa. Bom, o semanal deixou uma vela de baixa de 3%, tá? O volume não foi assim tão significativo, né? Vejam que, olhem aqui, ó, em novembro do ano passado, né, por exemplo, né, deixou um candle de baixa, novembro do ano passado não, novembro de 2022.
Mas olha o tamanho do volume, né? Então, isso depois fez um zigue-zague, fazendo um novo fundo. Aqui a gente não vê o volume, pelo menos até essa semana que fechou, forte ou alto, né? Uma vela de volume tão alta ainda. Vamos acompanhar se isso foi um ponto aqui, uma vela, né? E única, e depois vamos ver o que acontece no índice, ou se isso aqui vai ser uma sequência de baixas com volume aumentando, que aí sim o índice Bovespa ficaria muito feio, né? Para quem gosta de, para quem está comprado ou espera comprar, né? É feio entre aspas, né, pessoal? Porque quanto mais cai, tem muita gente querendo comprar a preços mais em conta, né? O gráfico semanal do Ibovespa, ele mostra o índice chegando numa região que é bem relevante em termos de suporte. Tá? 123 mil pontos, como eu já mencionei, tem esse topo aqui deixado em julho. Tá? Um pouquinho mais embaixo, ali em 121 mil por ali, né? A gente tem uma região que foi resistência desde agosto de 2021. Tá? Olha aqui, ó, né? Então, é uma região aqui, gente, foi resistência rompida em novembro lá do ano passado. Quando volta a cair, ele tende a encontrar suporte nesses topos. São pelo menos são quatro topos aqui, né? Então vamos ver se o índice consegue se segurar nessa faixa aí, 123 mil pontos, 121 mil pontos, caso continue caindo, tá? No semanal as médias apontam para baixo. A gente pode entender até essa semana essa queda que teve aqui, uma queda forte, né? Mas a gente pode entender como uma correção dessa perna de alta, tá? E a gente observa também o índice claramente no semanal tendo como resistência a média de 21 períodos, tá? Olha aqui, ó, são vários toques na média de 21 períodos e cai. Toca e volta a cair, certo? Então, nesse tempo gráfico, nós temos que ver o índice deixando um candle de fechamento acima da média de 21. Tá? Isso nos mostra que ele vai conseguir romper esse zigue-zague aqui para baixo, certo? Temos uma tendência de baixa no semanal iniciada lá em janeiro. Tá? Se nós olharmos a tendência mais longa, podemos entender isso aqui como uma perna de alta, um teste de fundo, uma onda 3 e aqui uma 4. A questão é, vai fazer uma 5 para cima? Tá? Nos próximos meses? Bom, vamos aguardar, a gente teria que ver sinais macroeconômicos convergindo para isso, né? E no momento a gente não tem esses sinais macroeconômicos, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, né? Juros altos nos Estados Unidos não há sinal à vista de um corte. Tá? O que tem aí são previsões de um possível corte em novembro, mas em novembro não, no segundo semestre. No Brasil a questão fiscal pegando forte, né? Voltando de novo a ser precificada. Então são vários elementos aí que o índice acaba refletindo isso também, né? No preço das empresas sendo descontados. Tá? Vou de imediato olhar o gráfico aqui da Vale 3, o gráfico semanal da Vale 3. Eu entendo esse gráfico, já venho dizendo isso para vocês há algum tempo, né? Que após uma consolidação temos uma perna de alta. Precisamos o quê? No semanal da Vale, fazer uma correção, seja no tempo, andando de lado, ou seja uma correção com uma queda, né? Tá? Se o índice cair no semanal, o índice não, a Vale 3, se cair no semanal, a Vale encontra um suporte na média de 21 períodos, que atualmente está em R$ 63,96. É suporte, tá? Suporte técnico, né, que eu falo. Tá? O outro suporte técnico na média de 9 períodos, ali em R$ 63,09. Tá? Após cair, se voltar a subir, fica um papel muito interessante, certo? A Vale já começou aqui uma espécie de correção. Vamos acompanhar se a próxima semana também vai ser de correção. Enfim, às vezes a correção pode ser rápida e voltar a subir. Na minha avaliação, é um gráfico para se colocar no radar. Tá? A resistência principal é o topo deixado na semana que passou.
ali em R$ 67,10, rompendo essa próxima resistência, na minha opinião, lá em 68,74, depois na faixa dos 71,40 é resistência, e a resistência principal lá em 74,85, que é o topo do final do ano passado, começo desse ano. Vamos olhar o gráfico diário da Vale. No diário, gente, claramente a Vale tem suporte na média de 21 períodos. Tá? Toda vez que toca na média volta a subir. Na semana que passou, né, a Vale fez um recuo, estava um pouquinho longe das médias, fez um recuo, né, voltou até as médias, até perto da média de 21. Vamos ver, se a Vale voltar a subir, ela encontra como resistência no diário o topo lá do dia 21 de maio, que é a máxima em R$ 67,10. Tá? Suportes, né, imediatos em 66,36, 66,35 precisamente, né? Depois R$ 65,66, depois na média de 9, 65,32, depois na média de 21, 64,48. Também é uma região de suporte, tá? Vejam que a queda que ocorreu na semana que passou veio com redução de volume, tá? Então nós não temos mais aquela condição do início do ano, né? Lá de março, quando a Vale caía com um volume muito forte, isso aqui é aumento da força vendedora. Agora não, agora é diferente. Tá? O que houve foi aqui especuladores de curto prazo, traders, colocando aí os seus ganhos no bolso, levando a uma redução de preço do papel, né? Mas normal, né, gente? Tá? Eu ficaria preocupado se o volume estivesse subindo e o preço caindo. Tá? Isso mostraria um aumento da força vendedora, o que não é o caso neste momento, pelo menos até agora. Tá? A Vale tem uma tendência aí de alta no semanal, iniciada lá em abril, né? Clara tendência de alta, porque os fundos são cada vez mais altos. Tá? Muito bem, então fica aí para. Acho que é um gráfico que vale colocar no radar, né? Vale 3. E agora eu vou ver a Petri 4. Petri 4 não tem muito o que falar, tá, gente? A Petri 4 continua aqui muito condicionada ao risco aí da empresa, né? O risco, principalmente o risco, entre os vários riscos que uma empresa está sempre exposta, né? Ainda tem o risco político. Vamos ver o que a nova CEO tem a dizer. Parece que vai ter uma entrevista coletiva aí nessa segunda-feira. E para quem quer tradear o papel, na minha opinião, tem que botar no gráfico de hora em hora, tá? E encontrar aqui no gráfico de hora em hora um pivô. Qual é o pivô? Essa figura aqui no gráfico. Ó, tá? Vejam que teve uma perna de alta, depois uma correção, mas quando ele vai tentar armar um possível pivô de alta, ele interrompe e volta a fazer um fundo, tá? Testar fundo, né? A Petri 4 tem aqui na minha opinião, um suporte aqui nessa faixa de 36,40, 36,58, por isso, né, isso aqui tudo é uma região de suporte, tá? No gráfico de hora em hora, 60 minutos. Resistência imediata nas médias, 36,76 e 36,96, tá? E tem que esperar armar um pivô aqui. Sem isso, não vejo nada a fazer no papel. De imediato, quero ver com vocês o gráfico das seguradoras. Muita gente pedindo aí para a gente estudar esses papéis, né? Geralmente, a seguradora, quando os juros estão em alta, né, a Selic, são papéis que têm um desempenho bom, né? E quando os juros estão numa tendência de queda, eles sofrem um pouquinho, né? Agora, com os juros aí, talvez o ritmo de redução de queda da Selic caindo, já tem analistas apostando que não vai ter mais cortes, né? Então, isso faz com que os papéis tenham uma reação, muitos uma reação positiva. O caso da BB Seguridade, eu não vejo aqui, para swing trading, não vejo operação, né? Sei que muita gente gosta de ter esse papel na carteira por uma questão de dividendos, tá? É uma pagadora boa, né? Mas aqui eu não vejo. Olha só, o papel subiu, armou um pivô, fez uma onda 3 para cima. Quando chegou perto de uma região de resistência dada por aquele topo anterior em fevereiro, já voltou a cair, caiu com força, o volume aumentou um pouquinho. Tá? Então eu não entraria nesse papel para trade.
Não estou aqui falando de fundamentos, tá? Se o papel voltar a subir, resistência imediata 33,14. Tá? Teria que esperar o papel armar um pivô acima das médias aqui para uma possível entrada no papel. A resistência lá em 34,53 e logo ali em cima já tem uma outra resistência dada por aquele topo de fevereiro que eu mencionei, 34,77. Tá? São resistências e o preço sente essa resistência, tá? O preço desse papel. Tá? Eu não vejo entradas aqui no semanal. A BB Seguridade, após uma consolidação, rompe essa consolidação, mas já volta de novo para dentro dela, né? Tá? Também não vejo nada a fazer aqui, né? Bom, vamos ver agora o Aporto PSSA3. Aporto, gente, tem um gráfico aqui no semanal em clara tendência de alta, né? Olha aqui, ó, fundos cada vez mais altos, certo? As médias, a média de 21 aponta para cima, de 9 está estável, né? Na minha opinião, compras aqui só e somente só se a Porto romper aquele topo, aquela máxima em 31,89, tá? Vejam que tentou romper na semana que passou, não conseguiu e deixou um candle de baixo. Podemos entender isso como um topo duplo, né? Tenta uma vez romper, tenta de novo, não consegue, e aí nós temos um recuo do papel. Nesse tempo gráfico, só se romper lá em cima e tem que deixar um candle de fechamento no semanal com volume alto, tá? Bom, se esse papel fizer uma correção um pouquinho mais intensa, a resistência principal, na minha opinião, 28,93. Antes tem resistência? Sim, a média de 9 períodos no semanal, PSSA3, ali na região dos 30,34 é suporte. Tá? Foi pertinho de onde parou, né? Na semana aí que fechou. Tá? Então tem que ver se o papel vai romper lá em cima com volume alto ou crescente. Tá? No diário, olha aqui, ó, acho que isso aqui foi a divulgação do balanço, que o papel subiu muito forte, né? Sobe, testa fundo, está testando fundo. Nesse tempo gráfico tem uma condição aqui que pode ficar interessante, porque podemos estar diante da armação de um pivô, é o diário da Porto Seguro. Se o papel continuar subindo, vejam que ele deixou um martelinho no fundo, volume um pouquinho maior. Se ele continuar subindo, ele encontra resistência ali em 31,71, tá? Mas eu lembro a vocês que a resistência principal é do topo lá de fevereiro, de abril, né? Abril. Essa aqui tem uma outra resistência aqui em 31,89, tá? 31,89 é a região a ser rompida, é a resistência principal. Toca lá em 31,89 ou ali perto, tende a cair. Agora, se romper, pode ficar um papel interessante. Ok? Fica aí para vocês avaliarem. Lembro que o rompimento lá em cima tem que ser um candle de fechamento no diário com volume alto. Se o volume estiver baixinho, para mim não vale. Se for ali entre 10 e 11 horas, também não vale. É um horário que tem muita gente nova no mercado e às vezes jogam o preço lá para cima e depois cai. Agora quero ver um outro papel com vocês, que é CXSE3, Caixa Seguridade, né? Tem um pouquinho menos de volume, lembrando que a Porto e a Caixa não estão no índice Bovespa, né? Então a gente tem aqui a Caixa Seguridade, também pagadora de dividendo, muita gente gosta de ter na carteira por isso. É um papel que experimentou uma alta muito forte desde 2022, tá? Ali em final do ano passado, 2023, né, o papel experimentou uma nova valorização muito forte e atualmente a Caixa Seguridade, ela no diário cruzou para baixo da média, tá? Temos aqui uma situação gráfica, não estou olhando fundamentos, somente o gráfico, que é uma situação um pouquinho delicada, porque ela pode vir a fazer o quê? Uma onda 3 para baixo, se perder esse fundo aqui, se deixar um candle de fechamento abaixo desse nível aqui da mínima de quinta-feira da semana que passou em R$ 15,35, tá? Se deixar um candle de fechamento aqui, o papel pode vir a buscar ali 14,75, quem sabe 14,44, 14,40, onde tem suportes, tá?
Isso aqui é algo para se tomar um pouco de cuidado. Deixa eu botar lá de novo. CXSE3. Então, isso a gente não vê compra para swing, certo? Resistência, caso o papel volte a subir nas médias. Primeira resistência, média de 9, 15,81 é resistência, depois 15,96 é resistência, ou seja, tende a tocar nesses níveis e cair. Rompendo esses níveis de resistência, fechando acima da média, aí fica um papel que ele pode começar a reverter essa baixa aqui de curto prazo, né? A gente está olhando curtíssimo prazo aqui em maio, né? Onde tivemos um fundo e depois um fundo levemente mais baixo que o anterior, né? Então, o que precisa é fechar acima da média de 21 para começar, né? Ou seja, precisa de uma perna de alta, um teste de fundo, desses fundos aqui, e depois armar pivô. Tá? A resistência principal desse papel lá em cima, ó, 16,86, que é a máxima histórica, né? Tá? Vamos ver no semanal. No semanal, gente, o papel ele vem encontrando suporte na média. O papel vem tão forte, né? Tão forte, que a média de 9 são os pontos de suporte. A média de 9 períodos da Caixa de Seguridade é o suporte, enfim, é o suporte do ativo, né? Desde março do ano passado, né? É incrível mesmo, né? Uma alta muito forte. De novo, né? No semanal o papel tem então suporte aqui em 15,57, né? Depois, se continuar caindo mais um pouco, na média de 21, 14,65 no semanal, Caixa de Seguridade encontra o seu suporte, tá? Resistência principal lá em cima. Para quem quer muito tradar o papel, tem que esperar a Caixa de Seguridade voltar a subir e, na minha opinião, tem que romper R$ 16,85. Mas tem que ser um candle de fechamento acima daquele nível lá, acima da resistência, tá? É um papel muito bonito para quem está dentro, né? Para quem está de fora e quer comprar, tem que tomar esses cuidados aí. Na sequência, Itaúsa e vamos terminar com Marfrig. Itaúsa, ITSA4. No semanal, gente, é um papel que teve aí várias semanas de alta, subiu e agora está testando fundo. Qual fundo? Esse fundo aqui, ó. Então vamos ver se o papel vai fazer o que? Uma onda 2 para baixo, ou se vai fazer uma correção no tempo, lateralizando. Tá? Fazendo isso, após uma correção, se voltar a subir e se romper R$ 10,37, pode buscar resistência lá em 10,73, que são esses topos aqui, ó, topos deixados em março. Tá? Lá em cima é resistência, toca lá e tende a cair. Se fechar acima, aí é um fechamento muito bonito, né? Então tem que esperar, não vejo compras aqui para operações mais longas, né? Operações de position, tá? Porque o papel está corrigindo. Destaco que foi uma queda de quase 3% e o volume alto, né? Volume alto. Então isso aqui chama a atenção, porque vamos ver agora se o papel para essa queda por aqui, ele parou em regiões de suporte, nas médias, né? Ou se ele continua e vai buscar o fundo, que é um suporte bem importante no semanal Itaúsa, em 9,43. Tá? Vamos ver se isso aqui é aumento de força vendedora, né? Precisamos de mais candles aí para avaliar. No diário, tá? O que a gente vê aí é o papel subindo com força e depois caindo com força e o volume aumentando. Isso aqui é o que chama a atenção, tá? Preocupa um pouco, né? Não vejo compras, embora o papel tenha parado num ponto de suporte no diário, que é fechado um pouquinho abaixo, né? Mas é praticamente um ponto de suporte aqui em 9,98, né? É uma região de suporte. Vamos ver se o papel reage aí na próxima semana, mas não vejo compras aqui no momento, tá? Esse volume aumentando com o papel caindo é o que chama a atenção aí. Vamos ver se isso aqui não é um aumento de força vendedora, certo, pessoal? O mesmo para YouTube, né? No momento, YouTube 4, do ponto de vista gráfico, estritamente gráfico, teve um fechamento bem feio abaixo da região de resistência. Vejam que ele não respeitou o suporte, caiu. E próximo suporte 31,34, YouTube 4 no diário. Tá? Não vejo compra, a não ser que o papel faça o quê? Arme um pivô
e de preferência acima da média de 21, acima do preço ali de 32,55, ok? Agora o YouTube 4 quando cai, o volume já não é tão forte quanto o da Itaúsa, ok? Fica aí então para vocês também avaliarem. Vamos terminar com Marfrig, MRFG3, Marfrig. Marfrig, gente, é um papel que disparou com força, né? Nós estudávamos esse papel na semana que passou. Sobe forte, testa fundo e lança uma bela onda 3 para cima. Tá? Quem entrou por motivos técnicos, segundo análise gráfica tradicional, entrou em 10,54 e teve aí o seu ganho, né? Percentual, um ganho aí relevante. Tá? Quem quer entrar agora tem que esperar o papel continuar aqui a, a, a sua correção, tá? É uma correção, vejam que veio até pertinho da média de 9, né? Vamos ver se o papel continua andando de lado por mais alguns pregões. Esse aqui é o gráfico diário da Marfrig. E vamos ver se ele busca a média, né, de 11,45, que é a média de 9, que é um ponto de suporte. Compras, na minha opinião, só e somente só se romper lá em 12,15, o topo deixado em 21 de maio, ok? Não vejo compras agora porque ainda está muito afastado da média de 21 períodos. Comprar fica fora de um manejo de risco adequado. Eu esperaria o papel continuar realizando, tá? Enfim, poderia cair até a faixa aqui dos 10,89, né, onde tem um topo anterior, tá, que serve como suporte, né? Quero ver também o gráfico semanal. O semanal aqui dá uma dimensão do risco de comprar agora, né? Tá? Veja, o papel está afastado aí da média de 9 períodos, em torno de 12%, e da média de 21, 16%. Comprar agora é assumir muito risco, né? Deixou uma Shooting Star, uma estrela cadente, embora seja verde, né? Compradora, mas o ideal é esperar uma possível correção do papel, tá? Nesse tempo gráfico, quem sabe até aqui 10,90, 10,91, né? Ou então ali em 10,57, ou então na média de 9, 10,32 por ali, né? Ok? Eu esperaria o papel recuar, armar pivô e romper aquele topo lá em cima em R$ 12,14, tá? Que aí o papel fica bonito e quem sabe pode buscar a próxima resistência em 13,23 mais ou menos, né? Ou quem sabe 13,75. São os topos, um deixado em agosto de 2022 e o outro em junho de 2022. Certo, pessoal? Esse papel tem uma tendência clara de alta, né? Os fundos são cada vez mais altos. Naquela semana ali encerrada em 13 de maio, o papel subiu forte, com forte aumento de volume no semanal, mas a entrada desse papel, a entrada que permitiu, aí a última entrada, manejando o risco, a última compra foi aqui no rompimento ali de 10,91 ou aqui embaixo, né? Quando rompeu no semanal 10,54. Tá? Médias apontam para cima, tendência de alta, mas está afastado das médias e exige uma correção para uma compra dentro de uma metodologia firme baseada aí em manejo de risco adequado. Tá? Tem que manejar o risco, porque é isso que nos mantém vivos em um mercado complexo, altamente volátil como é o nosso, né? E como tem sido os últimos tempos. Certo? Por hoje era isso. Agradeço muito a atenção de todos vocês. Nos vemos no próximo final de semana. Uma excelente semana a você.